Olá, tudo bom com vocês? Aqui a aula de raciocínio lógico. Você que vai fazer concurso público aí, né? É o seguinte, o que é raciocínio lógico? É a área da matemática que usa o pensamento abstrato para a resolução de problemas. Então, um dos primeiros assuntos que a gente vai ver em raciocínio lógico é a questão da proposição. O que é a proposição? É uma afirmação lógica. Então, toda frase que tem uma lógica, né, a gente pode classificar como uma proposição. Mas tem porém, a gente só vai dizer que é proposição se a gente classificar ela como falso ou verdadeiro. Então, por exemplo, você tem uma certa frase lógica. Então, se tem como você classificar aquela frase lógica como falso ou verdadeiro, é o que? É uma proposição. Por exemplo, aqui, ó, o Brasil está na Europa. Aqui é uma proposição falsa. Aqui é uma frase lógica. Exatamente, existe um sentido nela, uma lógica, um nexo. Mas só que é uma proposição falsa, tá? Tem como a gente classificar ela como falsa. Já que o Brasil é um país de língua portuguesa. Aqui tem um sentido lógico, mas só que é uma proposição que verdadeira, tá? Então aqui, isso daqui, Leonardo nasceu em 1987. Mesmo você não sabendo se essa proposição é falsa ou verdadeira, você pode classificar ela como falsa ou verdadeira. Então isso daqui é chamado de proposição, tá? No caso aqui, a proposição o quê? A proposição verdadeira, tá? Porque eu realmente nasci nesse ano, eu sou dos anos 80. Aqui também, equações de matemática a gente pode classificar como proposição. Por exemplo, aqui, ó, 6 mais 4, sabe também que 6 mais 4 não é 12, são 10. Mas é uma proposição falsa. Então, essas frases aqui têm um sentido lógico e a gente pode classificar o quê? Como falso verdadeiro. Então, são proposições. Qual é a regra para que seja uma proposição? Então, aqui, ó, quando a frase é uma proposição, ela tem que ter um verbo. Então, toda frase tem que ter um verbo para ser uma proposição. Ela tem que ter uma lógica, tem que ter um nexo. E a gente pode classificar como falso verdadeiro. Então, toda proposição que eu vou colocar aqui, ó, ela tem um verbo, tem uma lógica e a gente pode classificar como falso verdadeiro. E outra coisa também, ó, frases que não sabemos se é falso ou verdadeiro, podemos classificar como proposição. Por exemplo, aqui, ó, essa frase aqui, você não sabe exatamente em que ano eu nasci. Mas você ficou sabendo agora que é o quê? Que é uma proposição verdadeira. Pode ser falso, pode ser verdadeiro. Mas você não sabe se é falso ou verdadeiro. Mesmo assim, isso daqui é uma proposição. Outra frase aqui também, ó. Que você não pode saber essa informação, ó. Dia 3 de setembro é dia do biólogo. Eu não sei que dia é do biólogo, vamos supor. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui eu posso classificar o quê? Como falso ou verdadeiro. Pode ser falso ou pode ser verdadeiro. Mesmo você não sabendo essa informação. Então, é uma proposição. No caso aqui, ó, é uma proposição verdadeira, tá, gente? Dia 3 de setembro comemora-se o dia do biólogo, tá? Uma proposição verdadeira. Então, mesmo frase, se você não sabe se é falso ou verdadeiro, é uma proposição. Quando não é a proposição? Quando não é? Frases interrogativas. Que hora será a aula? Qual o sentido da vida? Não tem como a gente classificar como falso ou verdadeiro. Por exemplo, que hora será a aula? É verdade, é falso, não tem como. Qual o sentido da vida? É verdade, é falso, não tem como. Então o quê? Então não será uma proposição. Frases exclamativas que indicam uma emoção em si. Que bonitinho o cachorrinho, né? Nossa, vem cá, esse que bonitinho o cachorrinho também expressa uma emoção, uma frase, uma opinião, uma frase opinativa. Então a gente não pode colocar como falso ou verdadeiro. Por quê? Porque o que é bonitinho para mim não é bonitinho para você. O que é verdadeiro para mim não é verdadeiro para você. O que é falso para mim não é falso para você. Venha cá. Então aqui, ó. Então essas frases aqui não temos como atribuir valores de falso e verdadeiro. Então se você não tem como atribuir valor de falso e verdadeiro, não são proposições. Bom, qual outra questão também para que uma frase não seja proposição? Toda frase que tiver o verbo no imperativo é aquele verbo que exprime uma ordem. Então não será proposição. Por exemplo, essa frase aqui, Pedrinho, faça os exercícios. O verbo fazer está no imperativo, então está exprimindo uma ordem. Então isso daqui não é o quê? Não é uma proposição, porque o verbo está imperativo, exprime uma ordem. Fique quieto. Outra coisa aqui também, ó, fique. O verbo está o quê? Está no imperativo, está exprimindo uma ordem. Então não é o quê? Não é proposição. Palavras opinativas, por exemplo, palavras que expressam uma opinião, um ponto de vista. Cada pessoa tem o seu ponto de vista diferente, tá? Cada pessoa tem seu ponto de vista diferente. Então o que é falso para mim é verdadeiro para você, o que é verdadeiro para mim é falso para você. Então geralmente palavras opinativas não são proposições, tá? Por exemplo aqui, ó, o coentro tem um sabor muito ruim. Peraí, muita gente gosta de coentro e muita gente também detesta coentro. Então, para mim, isso daqui é verdadeiro. O coentro tem um sabor ruim. Mas para outras pessoas, isso daqui é falso. Não, o coentro não tem um sabor ruim, tem um sabor bom. Tá? Então, é uma frase opinativa, não é oposição. Tá? Aqui, ó.
o estrogonofe de frango é uma delícia. Essa frase aqui não é proposição. Por quê? Porque está expressando uma opinião, um ponto de vista de uma pessoa. O estrogonofe de frango pode ser uma delícia para quem gosta disso. Entendeu? Para quem gosta, mas para quem não gosta pode ser falso. Então, dependendo do ponto de vista, né, no caso para mim isso daqui é verdadeiro, né, dependendo do ponto de vista, isso aqui pode ser verdade, uma proposição verdadeira. Já para outras pessoas pode ser falso. Então, se existe aquela variação de falso verdadeiro, então o quê? Então, isso aqui não pode ser considerado como uma proposição, porque refere-se a quê? Refere-se a uma frase opinativa. Bom, turma, com outro caso aqui, que não vai ser uma proposição, não será proposição. Sentenças abertas. Como assim sentenças abertas? Sentenças abertas é o quê? É quando falta informação. Então, toda sentença aberta é quando falta informação. Já a sentença fechada é diferente. Existe uma informação completa. Então, por exemplo, aqui, ó, sentenças abertas não serão proposições. Por exemplo, aqui, ó, essa equação aqui, 2x mais 10 é igual a 0. Mesmo você sabendo resolver essa equação aqui, encontrar o valor de x, que é menos 5, né? Sabemos também que existe o quê? Existe o x aqui, a incógnita. Então, incógnita é o quê? Incógnita é um elemento desconhecido. Então, o x está ocultando o número, que é o menos 5. Então, se o x está ocultando o número, então é óbvio que é uma sentença aberta. Então, se é uma sentença aberta, não é uma proposição. Aqui, x mais 40 é igual a 0. Mesmo sabendo o valor de x, né, que é menos 40, resolvendo essa equação aqui, isso aqui é uma sentença aberta. Por quê? Porque falta informação. Porque o x o quê? Está ocultando um número. Então, o que? É uma sentença aberta. Então, se é sentença aberta, é óbvio que não são proposições. Ou frase, por exemplo, pode omitir informação. Por exemplo, aqui, ó, ela foi a melhor cientista daquela universidade. Ela quem? Entendeu? Que pessoa é essa? Quem é essa ela? Quem é essa pesquisadora? A informação não indica. Foi a melhor cientista. Cientista de que área? De que área? A área da física, da química, da biologia, da astronomia, tá? De qual área? Não se sabe, né? Daquela universidade. Qual universidade? O ESO, o Rural, o FRJ, o ERJ, o USP, qual? Qual universidade? Não se sabe. Então, aqui nessa pergunta aqui, existe o quê? 3 informações ocultas. Quem é essa ela? Cientista de qual área e de qual universidade. Então, isso aqui é uma sentença aberta, né? Ou seria melhor aqui, pessoal? Eu vou apagar esse ponto aqui, ó, de interrogação e colocar aqui, ó, e colocar um ponto aqui final. Frase afirmativa, tá vendo? Ó, porque geralmente quando tem interrogação não é realmente uma proposição. Vou colocar uma frase afirmativa, ó. Ela foi a melhor cientista daquela universidade, tá vendo? Tá afirmativa, mas a gente não pode considerar como uma proposição, porque tá omitindo informações. Quem é essa ela? Cientista de qual área e de qual universidade. Então não são proposições isso daí. Por quê? Porque trata-se o quê? Trata-se de sentenças abertas. Bom, pessoal, então o que são proposições? Fazendo um resumo geral de tudo. Proposições é toda afirmação que tem uma lógica e a gente pode classificar essa afirmação como falso ou verdadeiro. O que não são proposições? Palavras interrogativas, palavras exclamativas, palavras que expressam uma opinião, que são chamadas de palavras opinativas, sentenças abertas, que são o quê? Que são palavras ou até mesmo equações que omitem uma informação, e também verbos no imperativo, né? Verbos que expressam uma ordem, tá? Então, gente, forte abraço aí e bons estudos a todos.